Olá, nós vamos conhecer um pouco dos equipamentos, tá, que a gente utiliza na UTI. Dentre eles, nós podemos ver os monitores cardíacos, que eles comumente são usados, tá, pela equipe profissional, tanto pelo enfermeiro, o técnico e o médico, que eles vão conseguir acompanhar continuamente, tá, o funcionamento do coração, avaliando a sua frequência cardíaca e presença também de arritmias. Quando eu falo em arritmias, né, a gente podemos poder ter, né, as BRAD, né, ou as taquiarritmias, né, que seria o aumento dos batimentos cardíacos ou também a diminuição deles. E através de eletrodos que são colocados, né, no tórax do paciente, tudo, a gente consegue avaliar também. Esses monitores, eles podem ser, tá, conter vários cabos transdutores que eles podem verificar tanto a frequência cardíaca, tanto a pressão arterial através do manguito, também através do oxímetro que são colocados os cabos, a nossa própria respiração, quantidade de oxigenação que está entrando no paciente, que o paciente está ventilando, né? Por exemplo, aqui nós temos um exemplo bem prático disso, né? Que é a pressão arterial, né? Os batimentos cardíacos, a quantidade de saturação do paciente que ele está saturando, 98, e a respiração dele. Então, através de cabos que são colocados e colocados também no paciente, a gente pode estar verificando isso, tá? Aqui a gente pode conter, tá, um oxímetro, né? Aqui nós temos o próprio oxímetro de pulso e nós temos aqui os sensores, né? Que vai o quê? No dedo do paciente. Se essas extremidades estiverem frias ou cianóticas, vai ficar um pouco difícil de estar verificando essa oximetria. Então, porque através dessa oximetria que vai identificar também, através também de uma gasometria arterial, que vai identificar se o paciente precisa de oxigênio ou não, ou precisa de uma intubação ou também não. Este oxímetro de pulso, tá? É mais frequentemente utilizado na UTI, que através desse sensor que fica aqui no dedo, tá? Ele tem uma luz infravermelha que vai ser colocado no dedo ou pode ser colocado na orelha, só que não seria esse sensor, seria um sensor mais delicado para permitir que não machuque, né? E vai ter uma monitoração contínua, tá, do oxigênio existente no sangue desse paciente através desse sensor. E a luz, ela pode ser alterada pela interferência, tá, de frio, se tiver as extremidades, como eu falei, cianótica, ou também uma perfusão tecidual, tá, que as extremidades permitam. Já as bombas de infusão, existe essas bombas que a gente chama bomba, né? Que é uma bomba de infusão de seringa, que são para doses extremamente pequenas, que a gente não consegue monitorizar essa quantidade de medicamento pequena numa bomba comum, que seria uma bomba de infusão, tá? Que teria um equipo de soros, né? Então, esse tipo de bomba normalmente é para doses muito pequenas, que a gente é uma seringa que é acoplada, né? Aqui e um sensor que vai diretamente na infusão do paciente. Então, nós podemos ter o que? Essa bomba de seringa para controle de medicação em pequenas quantidades. Esse aparelho, essa bomba, né? Não digo a de seringa, mas a bomba de infusão normal, ela pode ser para drogas, para nutrientes, tá? Com volumes nas vias urinárias, arterial ou esofágica, para controlar
normalmente o que? A quantidade de líquidos, né, ou nutrientes ou drogas que são normalmente com quantidades precisas. Nós vamos sempre o que? Calcular, colocar os parâmetros nessa bomba. Cada fabricante, né, possui uma bomba que são os equipos fornecidos por eles mesmos, mas o manuseio dela praticamente de quase os fabricantes quase são os mesmos também. E essas bombas, elas costumam ter os equipos especiais. Geralmente, cada marca de bomba tem um equipo do próprio fabricante que é comprado dele, né? Normalmente é de silicone, com uma durabilidade maior de 48 horas e uma alta precisão também. E essas bombas, elas podem ser, em vez das outras bombas, em vez de ser uma bomba que precisa de um fluxo maior, em vez dessa de seringa, pode ser usado o quê? Os equipos, que aí vai um equipo, a solução no equipo e o gotejamento ele é bem preciso. Por meio de um dispositivo mecânico é acionado e empurrado o êmbolo dessa seringa, né? Que vai injetando o medicamento nessa bomba de seringa. São os modelos de maior precisão de um fluxo contínuo. Por quê? Porque são drogas de quantidade muito pequenas. E as outras bombas que contêm um equipo, elas são acionadas também através de uma roldana. Geralmente a durabilidade é 48 horas, porque quando a gente diz bomba com um equipo, né, de soro, normalmente o que? Como ela vai passando por essa roldana, ele vai perdendo, né, a elasticidade do silicone e começa aquela roldana a patinar. Então, por isso que tem que ser trocada a cada 48 horas e também para evitar o que? A contaminação. Nós temos também monitor de pressão arterial invasiva, tá? Que geralmente são aferição de pressão invasiva realizada através de uma punção de uma artéria ou uma inserção de uma agulha, um catéter, tá? Na qual é conectado um transdutor que transforma o sinal mecânico em pressão arterial, que a gente geralmente precisa colocar um monitor, né? Que a gente tem que ter através de uma punção para ver normalmente o PAM, a pressão arterial média, tudo, que é uma artéria de grande calibre e é passado por esse transdutor para poder a gente ser visualizado através do monitor como está essa pressão. E nós temos também um equipamento de ventilação que é o BiPAP. É utilizado geralmente, tá? Não é invasivo. Vocês podem observar que a gente tem essa máscara aqui, né? Então, essa máscara é facial. Ela tem uma pressão que ela vai fornecer ao paciente. Geralmente a gente utiliza bastante, tá? Para distúrbios do sono, pessoas que têm apneia do sono, em casa, que pode ser manuseado em casa também ou na área hospitalar, para evitar necessidade de intubação, tá? A gente tem o BiPAP, o CPAP, todos são o quê? Uma forma de utilização de suporte de respiração que não precise utilizar a máscara facial, que não precisa utilizar a intubação, e sim apenas a máscara, tá? Não é invasivo. Aqui, como eu falei para vocês, né, através daqueles que eu falei sobre a monitorização, né, de um catéter de Sorgans, que é instalado do lado direito do coração, né, numa artéria, que é utilizado para medidas de pressão, quando eu falei para vocês, através de pressões invasivas, que é através de soros que a gente coloca e através dessas torneirinhas, né, que são abertas e instaladas no equipo. E devido a isso a gente vai determinar o que? O débito cardíaco do paciente. Quanto que está esse débito, né? Se ele está se esse coração ele está conseguindo bombear o sangue para todo o corpo, se ele está enfraquecido. Então, isso a gente chama normalmente, tá?
de equipamentos que a gente precisa de, de monitores que também vão, tá, fazer essa leitura com transdutores que vai ver essas pressões. O marca-passo geralmente é utilizado, tá? Nós temos o marca-passo provisório e definitivo. Provisório que precisa só naquele momento, depois é retirado, definitivo que vai ao longo da vida. Dependendo do fabricante, tem o seu tempo de uso, tá? De 8 a 10 anos depois tem que trocar essa bateria, que é como se fosse uma bateria que ela é alocada. É uma bateria, um cabo, que ele vai até o coração, tá? Do lado direito do coração, entre o átrio e o ventrículo, aqui que vocês podem ver o ventrículo direito, que vai o quê? Fazer com que, quando o nosso marca-passo natural não funciona do coração, né? Que é os estímulos elétricos lá do nodo átrio-ventricular, então é instalado esse marca-passo e é feito, né, através de um equipamento, toda a correção dos batimentos cardíacos para que isso possa fazer com que o coração tenha os batimentos adequados para irrigar sangue para todo o organismo. Quem faz a instalação desse marca-passo e tudo mais, toda a parte de para poder regular ele é o médico, tá? É para vocês conhecerem que existe esse marca-passo e que é utilizado na UTI, pode ser passado também, né? Na UTI para estimular esses estímulos elétricos. E uma coisa comumente mais utilizada que a gente está vendo muito falar sobre os ventiladores mecânicos, né? Ou artificial, que ele é responsável por manter as trocas gasosas da respiração. Quando o pulmão já não consegue mais fazer essas trocas gasosas, é instalado uma cânula, né, pelo médico, que é feito a intubação, e é feito os parâmetros, né, desse ventilador mecânico para poder ter as condições adequadas para a respiração desse paciente. Nós temos o cardioversor ou desfibrilador. Por que cardioversor ou desfibrilador? Depende do momento que a gente vai poder utilizar, que ele vai fornecer o que? O estímulo elétrico, tá? Que é feito toda a monitorização do paciente, a gente vai colocar todos os vai monitorizar os pacientes, tá? Como se fosse fazer um eletrocardiograma. E existe essas pás que é colocados normalmente numa pasta que é para não causar queimadura no paciente. Então, o médico ele vai desfibrilar ou cardioverter. Por que desfibrilar ou cardioverter, né? Cardioverter normalmente está numa taquicardia, que são atividades que o coração está exercendo além do momento dele, né? Então ele cardioverte, ele modifica ele vai fornecer um estímulo elétrico que vai cardioverter, vai modificar ou diminuir ou aumentar, né, esses batimentos. Geralmente é para diminuir. E desfibrilar é quando já não tem mais ondas, esse paciente está mantendo-se numa parada, então ele vai desfibrilar para poder voltar esse coração, né, a bater, a poder ter os batimentos cardíacos dele. Depende de qual ocasião está precisando fazer, porque tanto para cardioverter, se não for revertido a causa, principalmente tá, de taquicardias de 300 batimentos por minuto, esse coração ele também não consegue mandar sangue adequado para o organismo. Então, pode acontecer uma parada e desfibrilar vai ser utilizado mais na parada. O que vai modificar nisso daqui vai ser a quantidade de joules, que é aqui a energia que vai ser adicionada no paciente, que o médico quer que faça, né,
no paciente, tá? Nós temos também os cardioversores, tá? E desfibriladores portátil, que ele faz a leitura e a necessidade sozinho se vai cardioverter ou não. Esse daqui é utilizado, tá, no ambiente hospitalar. Os outros são utilizados mais em ambientes como shoppings, que tem muita quantidade, fluxo de gente, que pode ter a necessidade de utilizar, que hoje é a lei, né, federal. Aqui eu coloquei um pouco, tá, para vocês entenderem, visualizarem um pouco mais tudo que é o PAM na UTI, que é a pressão, para vocês verificarem, para terem a leitura da verificação de pressão venosa central, tá? A pressão arterial média. Aqui vocês vão ver um pouco sobre o PAM, sobre a pressão venosa central através de uma coluna apenas de água ou através de transdutores, para vocês conhecerem e visualizarem melhor, como é feita uma monitorização e também a ventilação mecânica, que são sites que eu coloco para vocês conseguirem visualizar, né? Com a visualização vocês conseguem ver mais. E essa atividade para descrever qual a finalidade de cada equipamento demonstrado aqui nessa aula. Obrigado pela participação de todos.